Pessoal, tudo bem? Maravilha. A gente vai estudar agora esse tema: educação, sociedade e trabalho. Um ponto importante. Além dessa aula, eu também sugiro que você assista aulas como educação formal, não formal e informal, função da escola e até mesmo tendências pedagógicas. Por quê? Porque esses assuntos estão todos interrelacionados. Tudo bem? Então vejamos, educação, sociedade e trabalho, e a gente tem um ponto de partida aqui, né, que é esse panorama histórico, Revolução Industrial e Revolução Francesa. Eu até deixei um espacinho aqui no quadro, porque nessa aula eu quero fazer algumas anotações. Então vamos falar aqui, por exemplo, da Revolução Industrial, que acontece mais ou menos em 1760 na Inglaterra, e também vamos considerar aqui a importância, então, da Revolução Francesa, que acontece em 1789 na França. Tá? Então, tanto no caso da Revolução Industrial quanto da Revolução Francesa, a Revolução Industrial que traz mudanças econômicas no processo de produção, com a maquinofatura, saída do camponês, né, da área rural para a área urbana, êxodo rural, processos migratórios, a relação ali, a nova relação que se estabelece na sociedade industrial entre o dono da indústria e o proletário, a forma como essa relação vai ser construída. A gente vai analisando tudo isso ao longo dessa aula. Mas, apesar disso tudo, a gente tem que entender que a Revolução Industrial é um evento burguês. Tá? É a burguesia ampliando a sua capacidade de produção e de domínio sobre a sociedade. Da mesma forma, a Revolução Francesa traz mudanças políticas. Então, aqui nós temos mudanças econômicas e estruturais e na Revolução Francesa, mudanças políticas. Os ideais burgueses vencendo ali aquela estrutura social absolutista. Ou seja, isso tudo traz transformações sociais. Transformações sociais. São eventos tão importantes que, didaticamente, a gente encerra aqui a Idade Moderna e iniciamos a Idade Contemporânea, não é? Então, esses eventos são importantes porque eles provocaram transformações sociais, e as transformações sociais influenciam diretamente nos processos educativos, nas propostas educativas. Bem, nós vamos estudar aqui, né, dar uma ênfase aqui em alguns estudos sociológicos, surgimento da sociologia. A gente vai falar de grupos de intelectuais, no caso Durkheim, Comte de um lado e Marx e Engels do outro. Só que nós vamos estudar especificamente Durkheim e Marx. Marx e Engels vão produzir juntos, né? Mas nós vamos falar do Durkheim e vamos falar do Marx. De um lado, o Durkheim adepto ali, né, dos ideais da burguesia. Então aqui nós temos nomes sociólogos adeptos aos ideais da burguesia, ok? E de outro lado, o Marx crítico, né, que buscava compreender o funcionamento da sociedade capitalista para romper com essa sociedade capitalista. Esses aqui são adeptos, então, dos interesses dos proletários. E, na verdade, o Marx ele orienta, né, o proletário, então, dos interesses dos proletários. Ele quer, na verdade, romper com a sociedade capitalista. A sociedade capitalista representa um estágio de desenvolvimento social, mas que não é o último estágio. Então ela ainda traz contradições, conflitos, injustiças, desigualdade. Então ela precisa haver esse rompimento com o capitalismo e alcançar uma outra estrutura social de produção econômica, que seria o socialismo, né? Mas eu não vou ficar falando muito do socialismo, não. Acho que não é o nosso foco aqui. O nosso foco é entender mudanças
as principais e de que forma elas vão influenciar aí a educação. Então a gente vai falar de Durkheim, basicamente de Marx nesse primeiro momento. Tá? No caso do Durkheim, funcionalismo, de Émile Durkheim, sociólogo francês, considerado um dos pais da sociologia, um nome bem importante. Então aqui, alguns pontos sobre o Durkheim. Primeiro, ele via com otimismo as mudanças que sofriam as sociedades europeias do século XIX. Apontava como fatores causadores das crises sociais os aspectos morais e não os econômicos. Como assim, Vinícius? Então, vejam, a sociedade europeia, ela apresentava realmente, principalmente ali da Europa Ocidental, apresentava realmente esse conflito entre o dono da indústria e o proletário? Sim, até por causa dos eventos, né, de conflitos que aconteceram, ludismo, por exemplo. Né? A sociedade francesa, por exemplo, no pós-Revolução Francesa, estava já toda harmônica, integrada, equilibrada? Não. Existiam ainda conflitos de classes, contradições, apesar de se falar de ideais como igualdade, liberdade e fraternidade, a desigualdade social era percebida. O próprio Auguste Comte denunciou isso. Mas ele entende que, na verdade, isso é um processo de transição. Quer dizer, esses conflitos, essas crises existem e existem justamente porque a sociedade está num processo de transição e ela vai se integrar, ela vai se harmonizar. Logo, os fatores causadores das crises sociais seriam os aspectos morais e não os aspectos econômicos. Então, uma visão bem diferente da visão marxista. Tá? Ele comparava a sociedade a um organismo composto de várias partes, de vários órgãos, integradas, que funcionam em harmonia. Então, cada grupo, segmento ou classe social é visto como se fosse um órgão do ser vivo chamado sociedade. Se todos estivessem unidos, bem integrados, em harmonia e equilíbrio, a sociedade como um todo funcionaria bem. Então, para que exista essa integração, cada um tem que assumir um papel na sociedade e aceitar esse papel. Então, não se fala, por exemplo, em mudança da estrutura social, fala-se em manutenção da estrutura social, fala-se em manutenção do controle social. O proletário, por exemplo, ele tem que entender o papel dele na sociedade e simplesmente cumprir esse papel. Então, dentro dessa sociologia durkheimiana, vou colocar aqui, ó. Então, a gente está estudando agora o Durkheim. Nós temos aqui ideias como manutenção do controle social, manutenção daquela estrutura que foi gerada pela burguesia, né, ao longo dos anos e que rompe quase que de vez, né, com o absolutismo, por exemplo, com as estruturas mais conservadoras no século XVIII. Então, manutenção do controle social, organização social, em que cada um vai assumir o seu papel, e adaptação. E a adaptação é muito importante para nós, por quê? Porque a gente vai falar de educação, e a educação proposta por Durkheim é, na verdade, uma educação que vai treinar o sujeito para viver a vida social. Ou seja, ela vai preparar o sujeito para viver a vida social, para que o sujeito se adapte à sociedade da forma como ela está apresentada, ok? Bom, disso aqui, pessoal, nós podemos tirar o seguinte. Então, a sociedade industrial que traz ali crises, etc., o que quer dizer tudo isso? Simplesmente uma sociedade que ainda está em expansão. Então, ela precisa de tempo para se ajustar. Ó, manutenção do controle social, organização social e adaptação. A sociedade industrial está em expansão e ela precisa de tempo para se ajustar e esse ajustamento vai acontecer, por isso que cada grupo da sociedade, cada segmento tem que assumir ali a sua função e aceitá-la. Né? Qual que seria o papel da sociologia, né? Olha aqui, ó, papel da sociologia. A sociologia tinha por finalidade não só explicar a sociedade, como também encontrar remédios para a vida social.
Olha que interessante. Na verdade, o Durkheim vai dizer que os problemas sociais devem ser investigados, mas eles devem ser investigados da mesma forma que são investigados os fenômenos naturais. Ou seja, existe uma investigação científica ali, a sociedade é um objeto de estudos. Então, da mesma forma que a gente investiga os fenômenos naturais, nós vamos investigar os problemas sociais, ok? Mas um ponto interessante é o seguinte: a finalidade não é só explicar a sociedade, como ela funciona, é investigar esses problemas e encontrar remédios para a vida social, ou seja, de que forma a gente pode melhorar a vida social para que ela realmente entre em equilíbrio, não é? E nesse caso, ele defendia a sociedade industrial, ou seja, ele tinha uma visão positiva aqui da sociedade industrial. Essa é a visão do Durkheim. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra, Vinícius? Veja, nós temos uma sociedade industrial que apresenta problemas. Mas eu não tenho que romper com essa sociedade industrial. Ela está passando por um processo de transição. Quais são os problemas? O problema, por exemplo, é que o operário ele está descontente com a remuneração que ele recebe. Então, vamos melhorar um pouco a remuneração dele. Melhora um pouco a remuneração do operário e se ele se contentar, a gente já está aí conseguindo um pouco mais de integração entre o operário e o burguês, o dono da indústria. Então, esses problemas vão sendo percebidos e a solução é o quê? Remediá-los minimamente. Minimamente. Mas sempre valorizando essa estrutura burguesa de sociedade, sem a ideia de rompimento. Quais são as características, né, dos fatos sociais? Então, os fatos sociais representam o objeto de estudo para Durkheim. Vou colocar aqui, ó. Os fatos sociais são o objeto de estudo do Durkheim. E os fatos... isso mesmo, objeto de estudo. Falando uma coisa e pensando em outra. E os fatos sociais têm características, são 3 características. Isso aqui costuma cair em prova, tá? Primeira característica é a coerção social, que é a capacidade de um fato social se fazer respeitar, se impor. Tá? Então, vejam, por exemplo, né? O sujeito nasce, eu, por exemplo, nasço numa sociedade, ela tem um idioma. Esse grupo fala um idioma, essa sociedade na qual eu nasço tem o seu idioma. Tem como eu contrariar isso? Tem como eu falar assim, não, eu sou diferente, eu vou falar outro idioma aqui? Não tem como. Você simplesmente tem que aceitar esse idioma e se adaptar a ele. Então, o indivíduo sozinho é muito fraco nessa sociedade, porque os fatos sociais se impõem sobre os indivíduos e existe essa coerção social. Eu nasci numa sociedade, eu vou ter que falar aquele idioma, eu vou ter que me apropriar das crenças, eu vou ter que passar pelo processo educacional de adaptação para essa sociedade. Então vejam que nós temos aí um certo conservadorismo, né? Exterioridade é a outra característica. Então, da mesma forma que o indivíduo tem que respeitar as regras sociais, os costumes sociais sem se opor, existe a exterioridade. O que é isso? Existem e atuam sobre o sujeito independentemente de sua vontade ou de sua aceitação consciente. Ou seja, vem de fora para dentro. O indivíduo simplesmente recebe o que ele precisa fazer, como ele precisa atuar, como ele precisa ser. Os valores, a moralidade, tudo é imposta sobre o sujeito. Então, além da coerção social, existe a exterioridade. A sociedade que define como eu tenho que me portar, o que eu preciso aprender, não sou eu que defino isso. Um outro ponto, generalidade. Tá? Então, para ser um fato social, determinado acontecimento deve ocorrer para todas as pessoas ou para a maioria delas. Se de repente algo acontece só para um grupo, para uma família, não é fato social. Então, por exemplo, existem costumes que são comuns para uma sociedade. E aí tem um grupo bem reduzido que tem costumes diversos.
e eles praticam esses costumes. Esses costumes que são inerentes a esse grupo, que são praticados apenas por eles, por esse grupo, não é fato social. Fato social é aquilo que é compartilhado por todos. Tá? Então deve haver o quê? Aí a generalidade para ser fato social. Tranquilo? Bem fácil, não é? Então, nós temos aí as 3 características dos fatos sociais. Sociedade. O que seria uma sociedade sadia, gente, para o Durkheim? Seria uma sociedade na qual a vida social fosse harmônica, em que reinasse o consenso, ou seja, onde a maioria pensasse e agisse de forma semelhante, levados pelos fatos sociais, que são impostos por meio da educação, e por outras formas de coerção social. Uma sociedade em que os indivíduos fossem impotentes para mudar o que estava posto, ou seja, uma sociedade estável, pronta, toda organizada, que não permitisse grandes mudanças. Então a gente não tem aí essa ideia, por exemplo, de revolução social, né? Então a sociedade sadia é a sociedade em que o sujeito é formado para adaptação. E a escola é que exerce esse papel. A escola é eminentemente formadora, porque é dentro da escola que os valores comuns, as normas, tudo isso será ensinado ao sujeito. Hoje, quando a gente fala de transgressão, de diversidade cultural, o sujeito querer ser diferente, não é compatível com essa proposta durkheimiana, não é? Porque ali deveria haver integração. Então, todas as pessoas devem estar bem adaptadas. Agora, nós temos que entender que, com base nisso que nós vimos aqui, a teoria funcionalista, ela interessava muito mais a burguesia. Tá? Muito mais a burguesia. A teoria funcionalista interessa, né, a burguesia. Vou colocar aqui, ó. Teoria funcionalista. Interessa à burguesia, porque não se fala em ruptura, em transformação social. A sociedade burguesa que se impõe, ela será, dessa forma, mantida. Okay? Ah, mas existem problemas sociais, Vinícius, que precisam ser resolvidos. Sim, nós precisamos encontrar remédios para eles. O proletário ganha pouco, vamos dar um jeito dele ganhar um pouco mais. Só que ele não vai mudar a função dele na sociedade. Então, a função, aquilo que diz respeito ao proletário, enfim, não vai ter transformação nenhuma. Ele vai continuar sendo proletário, mas recebendo um salário um pouco melhor, né? De repente, melhorar aí a questão, oferecer uma jornada diferente de trabalho, oferecer uma cesta básica, tá? Então, os indivíduos, eles são impotentes para mudar o que está posto, justamente por causa da coerção social. Essa é a sociedade saudável, aquela que já está organizada e que não permite grandes mudanças. Não se fala em transformação. Beleza? A questão é, será que essas medidas, né, melhorar uma cesta básica, uma jornada, sem grandes transformações no alicerce social, será que é possível melhorar a vida da população? Então, se eu pensar em massa, se eu pensar no mais fraco, não basta simplesmente cesta básica, salário. Por quê? Porque as injustiças, elas são muito grandes. Então é necessário mexer no alicerce da sociedade, é necessário transformar a sociedade, é necessário romper com tudo. Para isso vem uma outra teoria. Agora a gente sai do funcionalismo de Emile Durkheim e entramos no materialismo dialético concebido por Marx e por Engels. Vou fazer uma pausa e a gente já volta para falar disso.